batalha espiritual. Quem nunca viveu ou não está vivendo um momento de batalha espiritual? Como saber quais são os sintomas para que eu saiba se eu estou em uma batalha espiritual? Começa com uma angústia profunda, tristezas profundas, desespero, sensação de medo, muito medo, aonde você se sente opressa por aquele sentimento, crises de ansiedade incontroláveis, opressão, confusão mental, insônia, não consegue dormir de noite, acorda várias vezes na madrugada, pesadelos, sonhos conturbados, problemas físicos sem diagnóstico. Mas lembrando que nem tudo está caracterizado a batalha espiritual. Você precisa entender se esse sintoma não está ligado a nenhum tipo de enfermidade, se não tem diagnóstico médico. Falta de energia, muita dor de cabeça, muitas dores pelo corpo e você não descobre as causas. Obviamente existem diversos sintomas, não dá para relatar todos, não conseguiria relatar todos. Existem vários casos em que uma pessoa sofre batalha espiritual com coisas específicas, sentindo presença, realmente do inimigo dentro de casa. Tem gente que vê vulto, tem gente que vê demônio. Então, assim, são várias causas em que uma pessoa pode estar sofrendo uma batalha espiritual. Essas que eu citei são as mais comuns e são alguns sintomas de que uma pessoa está sofrendo uma batalha espiritual. Legalidade. Você precisa descobrir, primeiramente, por qual área o inimigo está entrando. Quais foram os motivos que fizeram com que o diabo entrasse e começasse a lançar ataques sobre a sua vida? O mundo espiritual funciona baseado na legalidade. Se você tem legalidades, brechas na sua vida, o inimigo vai entrar por elas. Por menor que seja, o diabo trabalha nas brechas que estão sobre a nossa vida. Por isso precisamos estar muito alinhados à palavra de Deus, tentando tampar o máximo de brechas possíveis, seja naquilo que falamos, nas palavras que liberamos sobre nós mesmos, que abrem brechas para que o diabo haja através de nós. E também tem os pecados de estimação, não confessados, não arrependidos, são brechas no mundo espiritual. Tem também os pecados que a gente comete, se arrepende, mas comete de novo e vive assim um ciclo de pecados em pecados, e precisamos tampar as brechas para que essa batalha espiritual ela acabe. Eu quero dizer para você que tem um pecado de estimação, arrepende, pede perdão, mas sempre cai no mesmo pecado, você precisa abandonar o pecado e abandonar o caminho que te leva a pecar. Todo pecado que você não consegue resistir, você precisa fugir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas o pecado, você precisa realmente fugir até que você seja completamente liberto dele. Então, precisa trabalhar a área da legalidade. Aonde houver uma legalidade, você sempre será atacado espiritualmente por essa legalidade, por essa brecha. Autoridade. A palavra de Deus diz que o Senhor nos deu poder e autoridade para pisar na cabeça da serpente e do escorpião. Você tem poder e autoridade para pisar na cabeça da serpente e do escorpião. Não precisa ter medo do diabo. Não precisa ter medo de Satanás. Então Deus derrama sobre a minha vida autoridade para que eu possa vencer essa batalha no campo espiritual. Então você levanta uma campanha também em Efésios 6:10, pedindo para que o Senhor te revista de todas as armaduras de Deus. Então quem vai guerrear as suas guerras não é você. Você vai orar e Deus enviará anjos para guerrear essa peleja com você. Porque a sua batalha, ela não é contra homens, pessoas, carne e sangue. A sua batalha sempre vai ser sobre principados e potestades, demônios que operam nas regiões celestes. Então, no momento de batalha espiritual, é muito importante buscar fortalecimento. Uma forma de você se fortalecer na batalha espiritual é jejuar. Abra períodos de jejum, 2 horas, 3 horas, o tanto que você conseguir. Mas é muito, muito importante você abrir períodos de jejum.
Gente, é muito importante a vigilância. Quando você entra em batalha espiritual, quando você começa a fazer campanha, o diabo vai usar tanta gente para te desestabilizar. Ele vai usar tanta gente para poder te tirar do propósito, mas você não pode cair nas armadilhas que ele prepara. Esteja vigilante. Saiba que no período de guerra espiritual, no período de jejum, de oração, vai acontecer muitas coisas em que vai te fazer querer parar, desanimar, achar que tá piorando, só que não tá não. Quando o inimigo tá perdendo, ele começa a investir pesado. Só que você também tem todo o poder e autoridade da parte de Deus para pisar na cabeça dele. Dependendo do nível que está a sua guerra e de como você está se sentindo, é muito importante você buscar ajuda espiritual de alguém que possa estar te ajudando nessa batalha espiritual. Eu entendo que existem batalhas espirituais que a pessoa não consegue lutar elas sozinha. Elas já estão assim num nível extremo, onde ela realmente precisa de uma ajuda de outra pessoa que entende dessa área e que pode estar te ajudando. Por quê? Tem pessoas que realmente ela precisa de uma libertação. Alguém que faça uma oração com imposição de mãos na cabeça mesmo, repreendendo, porque existem espíritos malignos que estão dentro da pessoa. Existem espíritos malignos que estão por volta, em redor, e outros estão dentro da pessoa. Então a gente precisa entender que tem causas e níveis espirituais em que a pessoa precisa passar por um processo de libertação, onde ora, expulsa aquele demônio, e a partir do momento que ele sai, você precisa tampar aquela brecha, porque se ele voltar, a casa estiver vazia, sem estar cheia de Deus, sem a presença do Espírito Santo, ele ainda traz mais 7. É assim que a palavra de Deus diz. Então, em certas ocasiões, precisa de uma pessoa específica da área de libertação que te ajude a sair desse processo. Entende? Então, após ser liberto, você tem que se encher de Deus. Você tem que se encher da presença de Deus para que o diabo, voltando, não encontre a sua casa vazia. Se você é uma pessoa que costuma xingar, falar palavrão, lançar palavras negativas sobre a sua vida o tempo inteiro, para imediatamente com isso. Se você é uma pessoa que consome conteúdos que são inapropriados e você sabe que não agrega em nada, e eu nem digo só conteúdos ilícitos, pornográficos, existem conteúdos na televisão, no YouTube, nas redes sociais, filmes, séries que realmente, gente, traz presença maligna para nossa vida, ministra coisas malignas sobre a nossa vida, e isso nos leva a enfrentar batalhas espirituais. Então entenda que essas coisas precisam ser retiradas da nossa vida. Se você é uma pessoa que vive consumindo músicas seculares, escutando funk, escutando sertanejo, você está trazendo uma presença maligna para a sua vida, para a sua casa. Então essas áreas precisam ser tampadas antes que você entre em uma batalha espiritual. Tem pessoas que vão para a igreja, o diabo manifesta, então a pessoa fica possessa, é liberta, só que todo final de semana a pessoa está sendo liberta do mesmo demônio. O que está acontecendo nesse caso? Nesse caso acontece que a pessoa é liberta, mas ela volta a praticar os velhos erros, as velhas práticas, e o diabo entra na brecha que ela deixou, insistindo em permanecer naquela vida, porque ele se sente no direito de estar ali por causa daquela brecha que ela mesma deu para ele entrar. Então o mundo espiritual é baseado em legalidade e não tem outra coisa. Se o diabo está agindo, houve uma legalidade. Se o diabo está entrando, existe uma brecha. A gente precisa identificar e então fechar essa brecha completamente. Eu espero que tenha ficado fácil de vocês compreender. A batalha espiritual é meio complexa, mas em todos os casos, se você não está suportando, não consegue lutar essa guerra sozinho, procure ajuda espiritual. Procure pessoas capacitadas que podem te ajudar nessa batalha espiritual.